Douglas, após a precificação, não encontrando valor em early bet, você aguarda até today para ver se surgiu algum valor. Douglas, eu fiz isso minha vida toda, tá? Eu fiz isso minha vida toda, inclusive usando muito o Odds Portal como um robozinho de notificação. O que eu fazia? Eu precificava, né, e botava no Odds Portal as odds que eu queria, tá? Mesmo depois de olhar e não ter encontrado valor, tá? E aí, durante o dia, né, as movimentações de odds aconteciam, e se acontecesse ao favor do que eu acreditava, eu fazia a aposta, certo? Então, fiz isso minha vida toda como apostador. Porém, na última temporada, né, eu avaliei com mais afinco meus números passados e tudo mais, e fui observando que a, a maioria dessas apostas, né, que é o que você precifica, não acha valor. O mercado move para você e aí você faz a aposta onde você acredita que tem valor. Então, a maioria dessas apostas eu estava indo de encontro a um dinheiro muito vencedor. A um dinheiro muito vencedor. Então, é um dinheiro que colocava a minha precificação em xeque, de alguma forma, né? Que colocava a minha precificação em xeque. Porque mesmo apontando o valor da minha precificação, tá, o mercado estava indo completamente oposto ao que eu imaginava. E com isso, eu tomei essa decisão, né? O Lucas acompanha junto comigo, a gente monitorou muito de perto esse tipo de entrada e a gente observou que é muito difícil vencer esse mercado que aposta com muito dinheiro perto do jogo, tá? Esse adversário, melhor dizendo, tá? Então, hoje, hoje eu tenho trabalhado com 12 horas de limite para eu poder fazer as minhas apostas, tá? 12 horas de limite entre a minha aposta e o início do jogo, certo? Então, é essa faixa de tempo. Isso tem a ver com execução, tá? Isso daí é a execução de uma aposta. Depois de muitos anos monitorando, eu só estou trabalhando com uma execução da minha aposta antes desse período de tempo até o jogo começar, tá? Então, só para ilustrar, por exemplo, eu até mostrei um pouco disso, uh, no meu, no meu, no meu projetinho de Ligas Sul-Americanas, 80% do meu prejuízo lá, geral, né, se eu for comparar o prejuízo geral e um prejuízo específico, ele estava em apostas no Campeonato Argentino entre 3 e 6 horas para o início da partida. Tá? Então, vamos imaginar que o jogo começava às 18 horas, certo? E eu fazia aposta às 2h30, às 2h30 da tarde. Tá? 2h30. 18 eu fazia aposta às 2h30. Então, essa faixa de horário aí entre 3 e 6 horas antes do início do jogo me comeu cerca de 80% aí do prejuízo. Tá? Então, vamos imaginar que esse tipo de aposta é uma aposta de contra-ataque, né? Então, vamos imaginar aqui, ó. Eu precifiquei o que o time A para vencer, né? Handicap menos 0,5, tinha valor em 2, tá? Em 2. Então, quando eu precifiquei isso, o jogo é no sábado, digamos, né? Quando eu precifiquei, saiu a escalação tudo mais, na sexta, eu tinha uma odd de 1,80, certo? Então, eu não tomei nenhuma ação diante do mercado. O mercado começou a apostar no outro lado e essa odd chegou a 2 na sexta-feira. Então, se você for observar, esse é um tipo de aposta que envolve uma reação, correto? Compreende? Então, eu estou reagindo a uma, eu estou reagindo a uma ação que o mercado fez naquele jogo. Ele apostou no outro lado e subiu a odd em relação à minha precificação, ao lado que para mim poderia ter valor, certo? Então,
Quando eu faço uma aposta já nesse time A para vencer a odd de 2, eu estou reagindo a esse up que o mercado deu desse lado e o drop que o mercado deu no lado do adversário, tá? Então, esse tipo de aposta de reação, eu não estou trabalhando mais, certo? Eu estou trabalhando com uma aposta de ação. Eu vou agir sobre o mercado diante de determinadas condições. Quais são as condições? Saiu o line-up, saiu os 11, a perspectiva dos 11 iniciais. Na maioria dos casos, ainda tem algumas exceções em relação a isso. E eu vou agir diante do mercado. Se o mercado vai comigo ou não, isso eu vou controlar depois na hora do fechamento, tá? Mas veja que é uma ação. Eu tenho a informação que eu preciso em determinado momento e eu vou agir depois que eu precificar meu jogo quando eu receber essa informação, tá? E eu não vou mais reagir ao mercado. Pô, Eric, por quê? Já expliquei. Eu não quero mais reagir ao mercado que tem se mostrado muito eficiente, tá? Em relação às ligas que eu tenho trabalhado, tá? Então, os limites estão um pouco menores, tá? E aí os caras estão afiados demais e eu não quero mais, de fato, enfrentá-los lá, competir por ticks, por odds contra esses caras, né, que apostam ali a partir das 12 horas em diante até o início do jogo, live e tudo mais. Eu não quero mais competir com esses caras e reagir à ação deles, né? Então, provavelmente, quem jogou esse exemplo hipotético que eu dei, né, que estava em 80 na quinta, e na sexta, né, e no sábado, no dia do jogo, já estava 2. Quem jogou essa odd para 2, né, além de ter muito dinheiro, né, o mercado que fez isso, fez com muito dinheiro, tende a ter um modelo de precificação muito bom, tá? Então eu já vou lutar contra esses caras de forma escancarada, né, uma escolha, e eu não quero mais fazer isso, tá? Então, essa faz parte aí de uma decisão minha para 2022 e que eu vou encaixar na minha metodologia de trabalho, beleza?